Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 8. Romanos, capítulo 5, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O apóstolo Paulo está trazendo todo um discurso na carta aos Romanos sobre a obra de Jesus Cristo e o Evangelho, sobre essa boa notícia na qual nós encontramos a justiça de Deus revelada e temos paz com Deus e encontramos o poder de Deus para salvar. Temos falado isso já faz alguns domingos, não é? Sobre a carta de Paulo aos Romanos, de como encontramos no Evangelho o poder de Deus, mas diferente do que nós esperávamos, o poder e a justiça de Deus se manifestando com ira sobre nós que somos injustos e fracos. O Evangelho mostra o poder e a justiça de Deus salvando o pecador. Salvando o pecador. E isso é uma notícia maravilhosa, maravilhosa. Deus é um Deus que não nos destruiu, que não quer nos destruir, que não quer nos matar, que não quer nos esmagar, que não quer vingar o seu próprio nome sobre nós. Direito ele tinha, mas ele não quer. Antes, ele é um Deus que quer nos salvar. E pelo Evangelho nós sabemos que a justiça de Deus, que deveria nos condenar se fôssemos levar apenas a nossa natureza, ao invés disso, nos concede a graça de sermos considerados justos. Não porque nós fazemos coisas justas, mas porque Ele resolveu fazer isso por nós. Qual a relevância dessa mensagem? A relevância de nós podermos cantar o que cantamos agora há pouco. Um dia irei atravessar o rio, vencer a morte. Vencer a morte. Que bênção! Eu vencerei a morte. Como é que eu sei disso? Porque todo o inferno destinado a me punir foi vencido por Jesus Cristo na cruz. E não sobrou condenação. Não sobrou morte, a segunda morte. Não sobrou lago de fogo para mim. O tormento eterno para o qual eu caminhava caiu sobre Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Por isso nos traz paz. Não traz mais castigo. Vencerei a morte. Sem temor. Ela continua sendo um inimigo. Ela continua sendo um inimigo a ser evitado. Eu não busco a morte. O Evangelho não é uma mensagem suicida. Já que é assim, então vou morrer logo para ir logo para o céu. Não. A morte continua sendo um inimigo. Não desejo a morte. Mas ela chegará. E ela será vencida. Ela será vencida. Amém. Glória a Deus por isso. Só tem um problema nessa mensagem. É que ela não resolve muito o nosso momento agora. Não é? Ficou lá para quando a gente vai morrer.
ficou para lá. Ou para quando Jesus vier e nós não passarmos pela morte. Será maravilhoso também, né? E o agora? E o aqui e agora? Alguns historiadores que tentaram explicar por que o cristianismo se expandiu tão rápido a partir do 1º século, e especialmente a partir do 4º século da era cristã, dizem que era a esperança para o pós-morte que movia as pessoas a buscar essa mensagem. A religião corrente na Roma antiga, ou as religiões correntes, nem todas davam muita esperança para o que aconteceria quando você morresse. E alguns então dizem, olha, era isso, o cristianismo tinha uma mensagem de uma vida de delícias depois da morte, então era isso que atraía as pessoas. Um historiador não cristão, especialista em Roma e na história de Roma, o francês Paul Veyne, escreveu um livro sobre isso. Por que o cristianismo cresceu tão rápido? E ele disse, não é porque as pessoas esperavam alguma coisa após morte. A mensagem da morte tem um poder, mas é meio limitado. Não é assim. Basta você ver que fumantes sabem que o cigarro vai matá-lo, mas eles continuam fumando. A mensagem da morte não é assim tão poderosa. E a conclusão que ele chega, e ele não é cristão, é que havia na mensagem do cristianismo algo que falava com todas as pessoas para as formas mais diferentes de vida e os aspectos mais diferentes de vida. O exemplo que ele dá é que uma mulher no Império Romano podia se aproximar do seu Deus cristão e colocar os seus lamentos mais cotidianos e bobos, do ponto de vista geral. E isso fazia parte da experiência do relacionamento com ele. E ainda que houvessem deuses familiares nas outras religiões, essa prática não era assim, dessa maneira. Havia uma compreensão, havia um lidar entre Deus e as pessoas. A boa notícia para nós, e não para o Paul Veyne que não crê nisso, mas para nós é que isso é verdade. É que isso é verdade. A mensagem do Evangelho não fala só de um Deus que vai nos salvar quando nós morrermos, mas fala de um Deus que na cruz manifestou o seu amor por nós, e que um Deus que, sendo todo poderoso, age em nosso favor agora. Age em nosso favor agora. Não estamos sozinhos nas nossas aflições, não estamos sozinhos nas nossas tribulações. Sendo assim, quando passamos por tribulação, não desesperamos, porque sabemos que Deus, que é maior que as tribulações, nos ama. E esse amor de Deus nada tem a ver com nós merecermos ou não tal amor. É assim que Paulo define o que é esse amor. Ele fala no versículo 8, Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus por nós. A dádiva da maior riqueza que se pode pensar, o próprio Deus Filho, morto por gente que não merece. Então, quando passamos pela tribulação, não pensamos mais com a crise de Jó. Lembra Jó? Jó enfrenta tribulações profundas na vida dele. Ele perde tudo o que ele tinha. Bens, animais, servos, filhos. Perde tudo. E aí ele fala, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa bonita, não é? Que resiliência de Jó. Então tem uma segunda etapa de sofrimento. Não bastasse ele perder tudo, ele adoece. Adoece de um tipo de doença que as pessoas ficavam até longe dele. Ele vai cumprir um isolamento social bem, bem pesado, vai ficar sozinho, só ele e a esposa dele. Lidando com as feridas que lhe davam um aspecto mortal. A esposa então olha aquela situação e diz,
amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó responde: isso que você está falando é insensatez, não é sabedoria, é tolice. Por acaso receberíamos o bem que vem de Deus e não o mal? E o texto diz que em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Que beleza, não é? Enfrentou a tribulação, enfrentou outra tribulação e ficou firme. E aí ele fica uma semana em silêncio. Os amigos dele chegam e eles ficam todos ali em silêncio. Uma semana. E depois de uma semana, Jó faz o que ele não tinha feito até agora. Ele tinha dito: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu recebo o bem, eu recebo o mal do Senhor. Mas depois de uma semana, Jó fala assim: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Maldito é o dia em que disse: nasceu um menino. Ué, quando ele enfrentou a tribulação, ele louvou a Deus. Mas quando parou de acontecer as coisas más, ele ficou quieto. Ele ficou chateado? Ele começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu? O problema para Jó não era o sofrimento. O problema era não compreender. O problema era não entender como ele, sendo justo, estava passando por algo mal. Então ele começa a procurar na sua vida algo de mal que ele fez. Ele fica 7 dias procurando. E ele não descobre. Ele não encontra razão para o seu sofrimento. Então, ou tem alguma coisa que ele fez e não sabe, ou Deus gosta de ver o justo sofrer. Deus que gosta de ver o justo sofrer é um Deus mau. É essa a crise de Jó. É muito menos a tristeza pelo que ele sofreu e mais a angústia de não compreender quem Deus é. Uma crise legítima, não é? Mas quando nós olhamos para a cruz e vemos que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, ou seja, que Deus nos amou sem nenhum mérito da nossa parte, nós sabemos que as tribulações que nós enfrentamos não são a ira de Deus sobre nós. Não são Deus nos espremendo de raiva, se vingando dos nossos pecados. A Bíblia nos fala assim, que Deus como Pai disciplina os seus filhos, mas é muito diferente a disciplina da vingança, não é? É muito diferente. Um pai que se vinga dos seus filhos não está educando. A disciplina tem a ver com educação, com ensino. Mas ela não é feita na raiva, na ira, no ódio, na inimizade de Deus para conosco. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Qualquer tribulação e sofrimento que enfrentamos em Cristo, nós sabemos que o amor de Deus continua valendo. Enfrentamos tribulação porque a vida é assim. Tá difícil hoje, né? Enfrentamos tribulação, às vezes porque escolhemos coisas erradas e colhemos as consequências disso, ok. Mas não enfrentamos tribulação porque Deus nos odeia. Porque Deus se tornou um inimigo de nós. Não. E por isso, Paulo pode falar, nós nos gloriamos na tribulação. A morte de Cristo não dá sentido só para a minha morte. A morte de Cristo dá sentido para toda a minha vida. Quando eu recebo algo bom de Deus, eu louvo a Deus sabendo que aquilo que foi dado para mim de bom, não foi porque eu mereci, uma vez que Cristo é muito melhor do que tudo isso, e ainda assim eu não mereci e recebi. O resto, menor, eu também não mereço. Então eu não fico orgulhoso. Algo que Paulo fica muito preocupado aqui em Romanos, né? Onde está o orgulho, ele pergunta, não é? Mas também, quando coisas ruins acontecem comigo, eu sei que não é porque Deus me odeia. Eu sei que não é porque eu não fui na igreja no domingo passado, ou porque eu estou falhando no dízimo, ou porque eu assisti um filme que falava de diabo, ou ouvi uma música. Não! O amor de Deus não está em jogo, gente. Entenda isso.
Escreva isso lá na parede da frente da sua cama. Quando você acordar, você vê. O amor de Deus não está em jogo, não está em risco. Porque se você acha que o amor de Deus é um interruptor, que ele desliga e liga de acordo com a sua conduta, você não entendeu que ele ligou antes de você merecer qualquer coisa. E você vai viver uma lógica na qual dia após dia eu preciso conquistar Deus de novo. Deus não é aquela mulher do filme que todo dia esquecia que era casado com o marido, né? E todo dia ele tinha que conquistar ela de novo. Deus não tem esse problema de perda de memória recente. Você não precisa conquistar ele todo dia. Ele te amou sem você merecer. E as tribulações são tribulações que atingem porque a vida é assim, porque as tempestades dão, porque o sol nasce sobre justo e injusto. E isso acontece. E pode sim ser fruto de alguma escolha errada que eu fiz na vida, pode ser, mas eu não passo por ela sozinho, nem os frutos da escolha errada, porque as escolhas erradas não bloqueiam o amor de Deus para mim, não excluem o amor de Deus por mim, não eliminam o relacionamento que Deus quer ter comigo. Sendo assim, a tribulação não é um momento de afastamento de Deus. Não é um momento em que Deus está longe de mim. A tribulação também é um ambiente de relacionamento com Deus. A maneira certa de passar pela tribulação não é olhando e falando assim, quando é que eu vou encontrar Deus de novo? Não, Deus está com você na tribulação. Porque mesmo que ela não tenha sempre uma resposta, mesmo que ela não tenha sempre uma explicação, por que é que eu estou passando por isso? Nela você tem uma companhia, o Cristo que foi até a sepultura. E se ele foi até a sepultura, ele está dizendo, não existe vale tão sombrio que eu não esteja com você. Ele está conosco e a cruz nos comunica isso. Ele está conosco na tribulação. Então agora, quando eu passo pela tribulação, eu olho para tentar ver onde Deus está aqui na tribulação comigo. Como no meio dessa tribulação eu me encontro com Deus. O teólogo alemão Jürgen Moltmann, o elaborador da teologia da esperança, ele se tornou um cristão genuíno, ele se converteu de fato ao cristianismo, isso aí é o que ele diz. Ele deixou de ser um cristão cultural para se tornar um cristão de relacionamento pessoal com Deus, quando ele estava na prisão da Segunda Guerra Mundial. Alemão, lutou pelo lado alemão na Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, ele ainda era bem jovem, não era nem maior de idade ainda. No final da guerra, foi dado arma para todo mundo no desespero de Hitler lá, ele foi para o campo de batalha, foi preso pelos aliados, foi colocado numa prisão. E ele diz que ali não só caiu o conforto da sua vida, obviamente, além de ele estar numa guerra, agora ele estava preso pelos inimigos, mas caiu também toda a ilusão sobre qualquer tipo de caminho que o nazismo podia estar trilhando e pelo qual ele tinha lutado até aquele momento. Há um desespero físico, emocional e ideológico. E ali na prisão ele diz que ele se perguntou, onde está Deus? E ali na prisão, ele diz que ele ouviu, né? Lembrou, ouviu, vai explicar como é que essas coisas funcionam. A frase, Deus meu, por que me abandonaste? Paradoxalmente, quando lembramos que Cristo na cruz disse, meu Deus, por que me abandonaste? Nós temos a certeza de que nós nunca seremos abandonados. Por quê? Porque até o que seria abandono de Deus, Cristo levou na cruz. Até isso. Passamos por todas as tribulações com a certeza de que Deus está conosco. Mesmo que você seja um nazista preso no campo dos aliados, você pode se arrepender e saber que Cristo está contigo.
Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor falou na cruz, carregando o abandono e a perplexidade na cruz. E sobra para nós a comunhão com Cristo e com o Pai. Com Cristo e com o Pai. Então o apóstolo Paulo fala, nós nos gloriamos na tribulação. Nós olhamos para a tribulação e sabemos que ali Deus está agindo. Há algo que Deus está fazendo na tribulação. C.S. Lewis dizia que no sofrimento Deus nos fala de maneira mais clara. Ele grita no sofrimento. Por isso nós nos gloriamos. Há algo que Deus está fazendo na tribulação. E esse gloriar-se na tribulação não é um mero otimismo. Isso vai passar. Gente, isso vai passar é uma expressão assim, que a gente tem que usar com uma certa cautela. A gente tem que usar com uma certa cautela. Isso vai passar, às vezes no meio do desespero é importante a pessoa lembrar, realmente vai passar. Mas às vezes a gente usa isso como para se livrar do problema, né? Alguém está passando por alguma dificuldade, fala para você, e você ao invés de ouvi-la, chorar com ela, acolher o seu sofrimento, você fala assim, vai passar. Fácil para você falar que não está passando por isso, né? O vale da sombra da morte não se consola olhando onde ele termina, se consola olhando para o Senhor que está conosco, o pastor que está conosco. A sua vara e o seu cajado ao nosso lado é que nos consolam, não o sol lá no finalzinho, porque a gente não sabe quanto tempo de vale a gente tem. Vai passar, mas vai passar quando? Ajuda tanto assim? É bom lembrar que vai passar, nem que seja na glória, vai. Mas e agora enquanto não passa? O que é que eu faço? Gloriar-se na tribulação não é um mero otimismo. É saber que ali há algo que Deus está fazendo. E ele mostra isso nessa sequência. A tribulação produz perseverança. Produz ou perseverança ou paciência. Uma postura que continua firme no meio da adversidade. Perseverança. Eu continuo firme na tribulação. Não existe perseverança sem resistência. Você não pode falar, eu perseverei, se não havia uma circunstância que te seduzia para desistir. Entende isso que eu estou falando? O que é perseverança? É continuar em face da resistência. É continuar andando quando você está cansado. É continuar agindo quando parece que as coisas não estão dando muito certo. É continuar fiel quando não está vendo muitos frutos da fidelidade. Tem que ter a parte da contrariedade. Ninguém sabe o que é perseverança se não passa por tribulação. Ninguém sabe o que é paciência se não passa por tribulação. A gente tem perseverança e paciência porque tem tribulação. Por isso eu me glorio. Opa, tem oportunidade para eu perseverar. Tá bom, gente, tá bom. Eu sei que isso às vezes é uma coisa difícil da gente aplicar. E os momentos de tristeza real, e os momentos que a gente não consegue olhar com toda essa postura positiva, tudo isso também a gente enfrenta com Deus. Como eu costumo dizer, e a primeira vez que eu disse isso para a irmã Maria no telefone, não esqueço até hoje. Deus é forte quando a gente é forte, e Deus é forte quando a gente é fraco. Se eu sou perseverante, meu espírito é inabalável, Deus é ainda mais forte. Mas se eu estou destruído emocionalmente, Deus continua sendo forte. Ele não está em resposta ao meu ânimo pessoal. Mas pela certeza de que o Senhor se manifesta na tribulação, eu posso buscar e devo motivos para continuar. Motivos para continuar. Motivos para ficar de pé. Às vezes eu tenho que tomar um tempo, ok. Mas depois eu me levanto de novo. Motivos para persistir. Porque o Senhor ainda não acabou com a gente. Ele ainda não terminou a obra dele. E na tribulação ele está agindo. Perseveremos. E sabe o que vai acontecer? Na perseverança você vai provar de Deus. Por isso a perseverança gera experiência. Essa experiência da aprovação. A experiência de ter vencido a contrariedade, a resistência. É uma vitória com Deus que você não experimenta se você não persevera. É um tipo de experiência com Deus que você não experimenta se você não passa pela tribulação.
Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, uma igreja que estava enfrentando muita perseguição, com 3 semanas de vida, essa igreja já tinha visto o seu líder expulso lá da cidade. Expulso não, fugiu para não ser pego. Imagina, uma igreja que surgiu e já estava sendo perseguida. Paulo escreve para eles e diz assim: vocês se tornaram imitadores meus e do Senhor, porque receberam a palavra com alegria, mesmo em face da perseguição. Há aspectos de Cristo que nós só imitamos na tribulação, no sofrimento. Por isso eu me glorio, porque há uma oportunidade na tribulação de encontrar com o caráter de Cristo, de ver formar-se em mim mais e mais do caráter de Cristo, de ter um caráter aprovado, o caráter de Cristo em mim. Glória a Deus pela tribulação. Glória a Deus pelo sofrimento. O lema "pare de sofrer" não é um lema do discipulado cristão. Não é. O lema "pare de sofrer" é bem diferente do que a palavra de Deus diz. Sim, Cristo levou sobre si nossas dores, mas nós ainda participamos de dores de Cristo, enquanto nós não formos livrados do corpo dessa morte. E sabemos que o Senhor está conosco nelas, e em nós se aperfeiçoa o seu caráter no meio da tribulação. Perseverança, caráter aprovado. E disso tudo sai esperança. Por que sai esperança? Porque eu enfrentei a tribulação, ela não me destruiu, eu perseverei. Na perseverança, eu me encontrei com Jesus Cristo de um jeito que eu nunca tinha encontrado. Eu conhecia o Jesus da alegria, eu não conhecia o Jesus do sofrimento. Eu conhecia o Jesus dos passos verdejantes, eu não conhecia o Jesus do vale da sombra da morte. Mas agora eu conheço o Jesus do vale da sombra da morte. E eu sei que Deus ainda é maior do que as circunstâncias. E isso me enche de esperança. Porque eu passei pela tribulação, ou estou passando, e confirmei: o amor de Deus não me deixou. Nem no momento mais sombrio da minha vida o amor de Deus me deixou. Nem no momento do maior sofrimento da minha vida Deus me abandonou. Se é assim, eu tenho esperança para continuar vivendo. Porque eu sei que se vierem mais momentos de sofrimento, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Aí a gente vai sendo renovado na esperança. Por isso nós podemos nos gloriar na tribulação. Por isso nós podemos exaltar a Deus e saber que a tribulação chegou, mas o Senhor nos formará a sua imagem através dela. E por isso nós podemos saber que o Senhor continua nos amando. Porque se quando nós éramos pecadores e ignorantes completos da vida de Deus, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Não vai ser uma doença que vai mudar isso. Não vai ser uma aflição pessoal que vai mudar isso. Não vai ser a perda de um emprego, não vai ser uma necessidade financeira, não vai ser uma pandemia, não vai ser um luto, não vai ser nada disso que vai me convencer de que Deus não me ama. Porque no que havia de mais sombrio da história da humanidade, o próprio Filho de Deus morrendo ali, no ápice das trevas, gritou-se mais alto o amor de Deus por mim. Nenhuma outra sombrinha vai me assustar. Amém, queridos?